Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Running J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte fica por dentro de tudo o que rola no japonesão. É isso aí, galerinha. Resumão completaço da J1, J2, J3, JFL e tudo bom. Como sempre, vocês estão na companhia dele, as falas do Barburinho na apresentação. Comentários da lenda, do mito, do El Galã Renomaresco, Mr. Thiago Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos juntos, mais uma vez, com mais um grande resumo, né, do Renomoro Podcast. Esse programa que às vezes demora um pouco para acontecer, mas ele tarda, mas nunca falha, Elias. Exato. Dessa vez tardou por minha culpa. Acabei me metendo numas encrencas aí nesse mês de agosto. Frequentando o hospital, com pneumonia, internado, voz sumindo, pulmão sumindo. Mas enfim, deu tudo certo, tô de volta, galerinha. Desculpa aí, às vezes o ser humano falha, né, Tiagão? Acabou falhando aí por uma doencinha, mas agora tá tudo certo. Vamos deixar pra vocês tudo em dia aqui no Runomaru. E é isso aí, vamos para a nossa maratoninha mensal, porque tem muita coisa bacana pra gente falar no programa, né, Tiagão? Exatamente. Nosso último programa foi lá no comecinho do mês, sobre a rodada 24, né? Essa rodada que aconteceu várias mudanças, né? Praticamente todas as rodadas estão tendo mudanças de liderança. O último podcast nosso foi quando o Vissel Kobe tinha assumido, né, a liderança na rodada 24. E de lá para cá já foram 3 rodadas. Então a gente vai estar relembrando vocês tudo o que mais importante aconteceu na rodada 25 e 26, e a rodada mais atual que é 27. E tudo o que aconteceu, tá sendo um mês bem cheio, né? Pelo lado positivo, muita coisa boa, mas também muita coisa triste e ruim aconteceu nesse mês, né, do mundo do futebol japonês. A gente vai tentar trazer de forma resumida as coisas mais importantes que aconteceram. Vamos começar então rapidinho a falar sobre os resultados da 25, Elias? Na 25, o Yokohama perdeu em casa por 2-1. O Verde ganhou do Marinos por 1-0. O Frontale perdeu de 5-2 para a Vispinha em casa, hein? Hiroshima e Shimizu 0-0. Matida 2, Kobe 0. FC Tokyo 0, Kashima 1. Rei Sol 2, Belmare 0. Nagoya 1, Kyoto 2. Cereço 3, Obrex 1. E fechando a rodada, o Gamba foi massacrado pelo Fadiano Okayama aí por 3-0. Um resultado surpreendente, mais uma vez o Fadiano aí fazendo e marcando sua história na J1. A gente vai falar muito mais sobre o Fadiano nessas 3 rodadas aí, mas foi mais uma vitória importante, a primeira das 3 consecutivas que a equipe conseguiu emplacar nessas 3 últimas rodadas aí, que vem dando um fôlego muito bom pro nosso caçula, pro nosso estreante, que, claro, não tem todo aquele ímpeto, não teve todo aquele ímpeto e impacto que o caçulinha do ano passado, Matida, fez na J-League temporada passada, mas também surpreendeu, tá surpreendendo, continua aí surpreendendo na J1. E aquela coisa, né, Tiagão? A gente vai falar da equipe nas próximas vitórias e nas próximas rodadas, mas a equipe do Fadiano está pertíssimo, praticamente garantido, com aquele número mágico de sobrevivência que a gente fala toda a temporada, Tiagão. É verdade, o Fadiano consegue uma temporada muito positiva, né? Muito positiva, consegue pontos importantes, consegue fazer um campeonato até muito mais. Eu não vou usar a palavra tranquilo porque o campeonato é longo ainda, mas muito mais estável, né? É muito estável, né, o campeonato do Fadiano. E olha que é um clube que a gente sempre exalta aqui essa informação, né? É um clube que vem de segunda divisão, é um clube que pela primeira vez disputa a primeira divisão, então todos os gaps possíveis, né, de valor de equipe, de quanto essa equipe consegue arrecadar de forma dentro e fora de campo, tudo isso impacta muito, né, dentro do futebol, e o Fadiano consegue dibrar muito essas dificuldades fora de campo e de não ter, né, um grande investimento, e consegue fazer um campeonato muito bom. Essa vitória, né, da rodada 25, 3-0 em cima do Gamba Osaka, foi um belíssimo resultado que com certeza sacramenta, né, um tijolinho a mais aí nessa
positiva primeira campanha, né, que está deixando a equipe do Fagio Nakayama. Nessa rodada 25, Elias, o que a gente pode pontuar de mais interessante é que aconteceu um negócio bem fora da curva, né, na vitória ali do Avispa Fukuoka, fora de casa também, né, igual a vitória, né, do Okayama em cima do Gamba Osaka. O Avispa foi visitar a equipe do Kawasaki Frontale e venceu por 5-2, e o Kawasaki Frontale teve 2 jogadores expulsos ainda, né, não é um tipo de coisa que acontece muito no futebol japonês, ainda mais de uma mesma equipe na mesma rodada, né, então se perdeu, né, o Frontale, essa senode do Frontale, né, que é um termo que eu estou usando muito, né, esse ano, ele mais uma vez oscila demais, né? Então esse trabalho novo, né, do Kawasaki Frontale, ele vai passar por altos e baixos, e o Avispa Fukuoka consegue uma boa vitória, o que não deixa, né, o Avispa 100%, né, despreocupado durante todo o campeonato, mas uma vitória assim importantíssima, né, também com uma equipe que tem um poder aquisitivo, né, muito, muito inferior do que os top 10 melhores equipes da primeira divisão, mas em questão de futebol e a bola rolando, o Avispa também tem feito um bom campeonato na medida do possível. Essa rodada foi marcada por mais uma troca de liderança. A equipe do Kashima Antlers venceu fora de casa, né? Essa foi uma rodada onde as equipes fora de casa, na sua grande maioria, assim, acabou aprontando um pouco. E o Kashima venceu, né, com o gol do Tagawa, a equipe do FC Tóquio. Lá atrás, né, nessa rodada 25, esse 1-0 meio que mascarou um problema muito grande defensivo que vem acontecendo na equipe do FC Tóquio. É um projeto que, sinceramente, me deixa um pouco preocupado a curto, médio prazo. Nos últimos anos, o FC Tóquio já não fez campeonato. Na verdade, faz muito tempo que o FC Tóquio não faz um brilhante campeonato. Mas o FC Tóquio vem fazendo campeonatos muito complicados e estranhos, e já nessa meiuca do campeonato de 2025 já mostra uma fragilidade muito grande defensivamente, um meio de campo que muitas vezes não funciona, uma defesa muito perdida, e isso vai se aflorar ainda mais, né, na rodada 27. O FC Tóquio é uma equipe que a gente vai falar um pouquinho mais nesse programa, porque ele foi amplamente, né, responsável, né, por uma incrível goleada, né, hoje da equipe do Kyoto, e a equipe do FC Tóquio, então, na rodada 25, mascarou um pouquinho essas dificuldades, perdendo apenas por 1-0, mas é uma equipe que está com dificuldades e já não é de hoje. A equipe do Urawa venceu por 2-1 e também desmascarou bastante, né, a situação bem esquisita, né, o trabalho da equipe do Urawa Reds também é um campeonato que vem mais trazendo coisas gostosas de se ver do que realmente uma ideia de que um futebol que vem funcionando. É uma equipe que se reforçou muito, né, e vem trazendo resultados que normalmente ficam um pouco abaixo da expectativa, mas acabou vencendo uma da equipe que está na parte de baixo da tabela, e isso deu uma mascarada interessante aí nesse campeonato também meio estranho da equipe do Urawa Reds. E a vitória do Verde em cima do Yokohama F. Marinos também foi foi um resultado muito amplamente falado nas redes sociais, né? Porque o Marinos, que tinha até conseguido um pouquinho de descanso, mas volta a perder, volta a ligar aquele sinal de alerta, e a equipe do Marinos não vem tendo muitos motivos de folga durante essa temporada inteira aí da temporada 2025. Então, com essa vitória do Kashima, né, tivemos uma mudança na liderança, por mais que a Koichi Reysol, né, também tenha vencido na rodada, mas pela questão de saldo de gols, naquele momento a equipe do Kashima voltava à liderança. Naquela mesma semana, Elias, após, né, a rodada 25, tivemos a triste notícia, né, do falecimento, né, do Kunichi Kamamoto, né, o grande goleador da história, né, do futebol japonês, faleceu, né, aos 81 anos de idade, né, então foi uma notícia que eu sinceramente não esperava, apesar que parece que o Kunichi Kamamoto já estava com problemas de saúde e tudo mais, né, se não me engano foi uma questão de uma pneumonia que acabou se agravando e acabou levando aí o grande, né, nome, o primeiro grande nome, né, do futebol japonês, que foi conhecido depois mundialmente. Então a gente colocou nas nossas redes sociais aí as nossas condolências das famílias, né, e nossa singela homenagem, né, ao grande Kunichi Kamamoto, que tivemos um podcast exclusivo, né, lá atrás, já faz alguns anos já, sobre a história do Kamamoto e toda a importância que ele tem para o futebol japonês e para
uma certa parte da história, né, do futebol mundial, que ele se cruza um pouquinho com a história do Pelé e tudo mais. Então, assim, histórias muito bacanas que, para quem não conhece, a gente indica esse Renúmero podcast antigo, né, sobre lendas do futebol japonês que a gente falou sobre o Kumamoto, e os inúmeros artigos em inglês, em japonês, em português, que vocês encontram com facilidade, além de inúmeros vídeos também na internet que contam, ou que resumem de certa forma, da mesma forma que a gente fez, né, alguns anos atrás, tentando resumir um pouco dessa história gigantesca do Kumamoto. E também o Kumamoto também é um dos grandes nomes que também teve parte ali do livro do Thiago Bom Tempo. Para quem pôde acompanhar o livro do Bom Tempo, também tem uma parte bem dedicada a um pouco da história do Kumamoto e tudo que ele fez pelo futebol japonês, Elias. Maravilha, Thiagão. Kumamoto aí, uma das grandes lendas do futebol mundial, principal nome na artilharia do futebol japonês. Lembrando que, juntando seleção japonesa principal, juntando seleção olímpica, amistosos, em alguns jogos, ele é o maior artilheiro da história do futebol japonês, né? Só na seleção principal ele e o Kazuo empatam, né, na quantia de gols, mas no geral Kumamoto é o maior artilheiro da história do futebol japonês até hoje, né? Números que apenas o Kazuo aí conseguiu chegar perto. Exatamente, Elias. E ainda, uma coisa que pareceu muito interessante, né, alguns dias depois, tudo isso pré, tá, a rodada 26, saiu uma lista bem interessante, Elias, que o Bom Tempo colocou nas redes sociais, e se vocês não viram, a gente vai tentar dar um jeito de deixar nesse podcast aqui, tá, porque isso não tem tanto problema de direito autoral, que saiu um gráfico, né, que resume a gestão dos clubes japoneses da primeira divisão em 2024. E esse gráfico, ele é bem simples, ele são dois eixos, né, o horizontal e o vertical, e ele mostra o tamanho da folha salarial dos times e a quantidade de pontos que eles fizeram. Então, meio que é uma pequena tentativa de gráfico ali, para você ver o quanto uma equipe gastou no ano e quanto de resultado em pontuação aquela equipe conseguiu. E é bem interessante esse gráfico, por isso que eu queria não deixar ele passar batido nessa temporada, porque, por exemplo, a gente sabe que a temporada 24 acabou terminando com o Vissel Kobe campeão, com o Jubilewato e o Sapporo rebaixado, junto com a equipe do Sagan Tosu, e uma coisa bem interessante é que o Kobe, ele foi o campeão, né, conseguiu mais 30 pontos, ele tem uma folha salarial ali em torno, tá, de na casa ali dos um pouquinho menos de 30 milhões, né, de ienes por mês, né? E mesmo assim, o Kobe conseguiu muito mais ponto do que, por exemplo, a equipe do Ura Reds, que foi a equipe que mais gastou, né, na temporada passada, e o Urawa conseguiu ficar ali na casa dos 50 pontos. Então, uma diferença de mais de 20 pontos, né, entre uma equipe e outra, e isso é uma coisa bem interessante. Nesse gráfico mostra todas as equipes principais ali, né, então dá pra você ter uma noção de folha salarial, como, por exemplo, a equipe do Verde Tóquio, né, conseguiu subir de divisão, né, e ela tem uma folha salarial, na época, né, por ser uma equipe que, né, acabou de subir da primeira para a segunda, uma equipe que tinha uma folha salarial abaixo de praticamente todas as equipes, né, da primeira divisão. E você vê, por exemplo, equipes como o Jubilewato, como o Sapporo, né, que tiveram ali mais de 20 milhões de ienes como folha salarial. Essas equipes acabaram sendo rebaixadas, né? Então, entre 20 e 25 já é uma folha salarial bem interessante, assim, sabe? Não é uma folha salarial pequena, né? Pra vocês terem uma noção, é uma folha salarial maior do que a equipe do Cereço, do Kyoto, da Visa Fukuoka, Shinobi Mari, entendeu? Então, assim, não é uma folha salarial tão baixa, né? Então, eu acho bem interessante essa questão de gráfico, para você ver mais ou menos quanto as equipes japonesas gastaram e quanto aquilo trouxe realmente efetivo mesmo de pontuação no campeonato. Então, é uma estatística aí que eu acho bem interessante todos vocês estarem dando uma olhadinha. Ela tá lá no Facebook do futebol no Japão, para quem não viu. E agora... Thiago, mesmo o Matida sendo estreante no passado, ele tá com uma das maiores folhas salariais ali, né? Sim. Tá até empatado com o Kashima Antlers, né? E acima do Marinos. Para você ver a quantidade de grana que foi utilizada. E olha que o Matida não conseguiu trazer, assim, nomes fora da curva, né? Trouxe medalhões, jogadores caros, mas ainda assim jogadores que em outras equipes da J1 talvez seriam até banco, por exemplo, né? Então,
Por exemplo, sei lá, dá pra dizer talvez quase todos, né? Né? Dá pra dizer que quase todos que eles trouxeram de grandes medalhões já rodaram outras equipes ali e tudo mais e acabariam sendo. Não vou nem citar muitos nomes, mas praticamente todos os nomes que eles trouxeram principalmente eram bancos de Urawa, de Kobe, de Gamba Osaka, né? De Kawasaki Frontale. Então, assim, é bem interessante isso, né? E como é inflado, né, o futebol no geral, né? A gente pensa, a gente escuta muito isso falar hoje, não, o futebol brasileiro está com uma folha salarial muito inflada, é a nova bolha do futebol mundial, né, do futebol brasileiro, mas isso é mundial, né, se você vê ligas inglesas, ligas espanholas, os valores dos jogadores também estão absurdos, assim, até fora do normal você imaginar que tem um jogador hoje ganhando, sei lá, praticamente 4 milhões de reais, entendeu, em Uma meia loteria por temporada, mês, entendeu? né? É uma loteria por mês, então isso acontece até mesmo no Japão, né? Então esse é o grande resumo. Mas eu cortei alguma coisa que você ia falar, Elias? Não, Ah, tá, porque eu vi que você falou bem. Se você que eu cortei ele sem querer, não queria que você perdesse o raciocínio. não era Mas da bem loteria, né? interessante. Mas é bem interessante para vocês verem que. E imagino que no ano que vem, quando sair o novo balanço da temporada 25, eu não vou achar estranho que praticamente já não tem equipes gastando, por exemplo, gastando 10 milhões de ienes por mês, entendeu? Que essa folha salarial já tenha subido ainda mais, né? Então é um negócio assim meio que absurdo, assim, a quantidade de gastos mesmo, né? E olha que são valores irrisórios, né? Esses valores, eles são muito maiores do que a gente está falando, é só uma ideia para vocês terem uma noção ali de quanto que essas equipes estão gastando, né, mensalmente com essas equipes ali. Se não me engano, não são nem 30, porque você faz 10 vezes 100 mil, né? Então esse valor é muito mais do que 30 milhões de ienes. Isso extrapola em 300, 400 milhões de ienes por mês, assim. Então é uma conta que você faz ali, mas é bem interessante para vocês verem esse gráfico. Só para ter certeza, deixa eu até abrir aqui a calculadora. Se eu fazer isso aqui vezes 100, né, dá 1 milhão de... Pô, é muita grana, gente, é muita grana que tem equipe gastando aí com o jogador aí, mas enfim, no caso do Matidas Elba, por mais os valores tenham sido absurdos, se você não compara o futebol mundial, mas com o futebol japonês, são valores muito altos, pelo menos o Matida lutou a temporada 24 inteira praticamente pelo campeonato, né, então, no final das contas, dá pra dizer que na bolha maluca do futebol, né, valeu a pena, né, gastar tudo aquilo que foi gasto. Mas Ainda, sabe que Elias. isso. Thiago, pode falar, desculpa. Não, você ia fazer um adendo ali, mas pode Não, falar. pode fazer, não tem nenhum problema que depois eu vou falar sobre outro assunto que não tem nada a ver com J-League, no Tá. caso mesmo. Ah, que isso me desanima, Tiagão, que isso me faz pensar em todo o dinheiro que se investe aí no futebol, não só japonês, no futebol mundial. Aí eu já me lembro daqueles esquemas de apostas. Aí eu já fico pensando assim, até quando, até onde que é verdade tudo que acontece no futebol, porque envolve muito dinheiro, sabe, Tiagão? Eu fico pensando mil coisas na minha cabeça, vem mil pensamentos assim. Às vezes eu fico pensando, mas será que isso é real mesmo? Será que não é só um teatro que nos ilude e circula dinheiro? E sabe, porque faz a gente pensar, porque há tanta grana, é tanta coisa envolvida, que faz a gente pensar em 1 milhão de coisas, né? Ou eu que tô paranoico mesmo. Não, é claro que se você pensar pelo lado do negócio, ainda mais aqui no Brasil, que essa questão de a máfia das apostas, jogadores que receberam por fora para tomar cartão amarelo, para não sei o quê, isso sempre existiu no futebol, né? Não é muito de hoje, né? Tá o futebol italiano aí mostrando que corrupção e futebol anda junto, futebol brasileiro também, muitas vezes. Então, a gente tenta imaginar que existe um campeonato de verdade acontecendo e que as coisas acontecem da maneira mais transparente, mas que tem coisas estranhas, isso aí a gente sabe que existe mesmo, a gente só espera que os órgãos responsáveis por fiscalizar isso, né, assim como na medida do possível são competentes aqui no Brasil, ou tentam ser competentes, que sejam ainda mais competentes em outras ligas, né? Então eu imagino que a fiscalização dentro do futebol japonês deve ser, neste quesito, muito rigoroso. Apesar que a gente sabe que na questão de patrocínio
donos de clubes, empresas por trás de grandes contratos. Isso aí, você sabe que a liga mesmo japonesa passa um pouco de pano, né? Eu ainda, por exemplo, dar um exemplo rápido pra gente não ficar tão nesse assunto. A gente sempre, na temporada passada, retrasada, começou a falar muito sobre o estranho contrato do Kashima Antlers com o seu novo fornecedor, o seu grande patrocinador Master, né? Que é um contrato estranhíssimo, né? Que você vê durante muitos anos o Kashima conseguindo uma boa grana, fazendo times, na sua grande parte, medianos, para não tão bons, não tão ruins, né? E mesmo assim você vê a grana não indo diretamente para a equipe. Então, assim, existe facatrua sim no futebol japonês, não dá pra gente tampar o sol com a peneira, mas que a gente imagina que pelo menos com bola rolando, que as coisas sejam mais transparentes possível. Mas facatrua eu imagino que deva existir em todos os campeonatos do mundo, infelizmente. No dia 13, Elias, de agosto, antes da rodada 26, nós tivemos ainda o fim dos playoffs, né, que finalizaram todas as equipes, né, os 12, né, os 12 participantes de cada lado, para finalmente sabermos quem são as equipes que vão estar disputando a AFC Champions League Elite, né, 25 e 26, né, e agora já temos todas as equipes já definidas, né, isso também saiu facilmente em todas as redes sociais, e o campeonato já começa nesse mês de setembro, né, então a partir do dia 15 de setembro até o dia 18 de fevereiro de 26, a gente vai começar a nossa primeira fase, né, da Champions League Asiática, que é aquele formato de liga, né, onde as equipes vão ter 8 rodadas ali para se enfrentar, né? E aí as melhores equipes passam para a próxima fase. Lembrando que as equipes representantes do Japão é o Vissel Kobe, né, o Sanfrecce Hiroshima e o Machida Zelja, né, os 3 primeiros colocados da temporada 2024. Então, em setembro, teremos então aí novamente nosso podcast sobre a AFC Champions League, amigo Elias Fowlers. Boa. Falando do nosso querido Matidão na estreia continental. Exatamente. E ainda, olha só como aconteceu muita coisa, ainda antes de anunciar a rodada 26, tivemos o anúncio oficial de um canal do YouTube que agora tem os direitos de transmissão, né, do futebol japonês, agora em português, no caso é o canal GOAT, eu acho que é isso que é a pronúncia correta do GOAT, e ele que ele já fazia as transmissões de futebol saudita, de outros campeonatos ali e tudo mais, se eu não me engano até o campeonato escocês, se eu não tô falando muita besteira, mas pelo que eu vi ali, a grade do GOAT é bem ampla, né? Tem futebol de 7, se não me engano, tem inúmeros campeonatos assim, e achei bem legal, né? Não estava, sinceramente, esperando com essa, fui pego desprevenido com boa parte da internet, provavelmente era já um projeto daí do canal GOAT com os responsáveis por essa possibilidade, e isso foi trazido de forma muito positiva, né? Foi tratado também com muita seriedade, por isso que nada acho que deve ter vazado e tudo mais. O canal GOAT tem futebol feminino, tem um monte de campeonato, e eu achei muito bacana que agora temos uma possibilidade a mais, né, de poder ouvir o campeonato japonês, inclusive até porque o canal GOAT ele passa, se não me engano, de 2 a 4 jogos por rodada, né, ou 3 jogos, uma coisa assim. Então é bem interessante que a gente vai ter então a possibilidade, além de utilizar, né, o canal da J-League Internacional, de ter mais uma opção no YouTube, dessa vez com narração, com comentários em português. Então, assim, muito, muito legal mesmo, uma jogada incrível. Parabenizo todos os responsáveis por trazer, né, a J-League para o público brasileiro no geral, e pelo que eu vi ali, os picos iniciais já passou facilmente de 5 mil, né, pessoas assistindo, lembrando que os horários são muito fora da curva, né, 7 da manhã, 6 e meia da manhã e tudo mais, e mesmo assim tinha uma galera ali assistindo, comentando, muito feliz. Então realmente belíssima, né? Inclusive na primeira rodada, teve 4 jogos na primeira rodada, né, que teve ali, então bacana demais. A única coisa que é triste, mas que eu entendo claramente, é porque o jogo é ao vivo, mas depois ele não fica ali na grade, né, você não pode assistir a hora que você quiser, depois tem até reprise, pelo que eu tava olhando na grade, né, ele repassa algum horário um pouquinho mais tranquilo, mas isso é com todos os jogos do canal GOAT, né, nada fica ali muito para você rever, mas eles passam depois ao vivo essa reprise, que eu acho muito bacana, e espero que eles ponham muitas reprises desses jogos da rodada para incentivar ainda mais
a galera assistir. Pô, não me engano, tem Bundesliga também no canal Gold, tem muita coisa, galera. Então, se vocês não estavam muito inteirados, como eu, fica aí a dica de procurar o canal Gold aí para vocês estarem dando uma olhadinha e acompanhando a J-League por lá também. Então, mais um gol de placa aí pro público brasileiro, órfão de J-League, né? Que gosta de ouvir com narração. Então, agora temos essa oportunidade de ouro de poder ver aí os jogos também com narração em português, Elias. Viu, Tiagão? E não só no YouTube, como também assinantes da Claro TV. Olha aí. Podem assistir os jogos da J-League no X Sports, um canal que repassa a transmissão de algumas partidas da Gold TV no X Sports da Claro, né? Então pode assistir no seu aparelho, seu televisor aí à vontade. Eu mesmo já consegui assistir um joguinho aí de madrugada, bem legal. E também pode contar com a sorte, como eles ficam reprisando vários jogos. Às vezes aparece alguma reprise da J-League no X Sports ali também, na Claro TV. Quem tem, pode assistir de boa também, na sua televisão, sentadinho no sofá, tranquilo. Legal, o X Sports é uma nova tentativa, né, de mais um canal de esporte, né, na TV aberta. Então depois você procura aí xsport.com.br, onde você pode ver todos os canais, né, que passam, né, porque cada localidade tem um número diferente ali no canal da X Sports. Todos os canais por assinatura que tem, né, o X Sport é integrado. Se não me engano, tem até lugares que fica na TV aberta mesmo, viu, Elias? Eu achei muito bacana. Legal. Por exemplo, em São Paulo é o 32.1, né, na sua TV digital ali dá para você pegar X Sport. Tem vários lugares diferentes. Infelizmente aqui na minha cidade de São Carlos não tem. Tem em Jaú, tem em Ribeirão Preto, mas aqui em São Carlos não passa na TV aberta. Mas você tem Claro em casa, né? Então numa delas... nessa então tá tranquilo, né? Se não me engano, pela Claro é o canal 568, se eu não me engano, e aí já fica automaticamente lá. Então muito bacana que para quem tem TV por assinatura já tem automaticamente, né, o X Sport, e para quem não tem, se dependendo da localização que você está, você pode ver. Inclusive, se você entrar lá no site dele, no xsport.com.br, você já consegue ver todos os locais do Brasil que o sinal está disponível para a TV aberta também. Então, muito bacana aí essa nova possibilidade. E ainda assim, antes da rodada 26, ó, viu como tem bastante coisa, aí tem 1 milhão de coisa, ainda aconteceu o quê? Também a definição dos grupos, né, da FC Champions League 2, né, que também vai começar agora em setembro, né, e aí, os grupos foram selecionados. A equipe do Gamba Osaka caiu no grupo F, tá, junto com o Nanjing, né, do Vietnã, o Hatburi, da Tailândia, e o Easter, né, de Hong Kong. E essa competição aí da ACL2, né, ACL2, começa no dia 17 de setembro e vai até dia 11 de dezembro, né? Lembrando que também é dividido por leste, oeste, tudo mais, aquela galera que a gente já sabe muito bem. E a gente com certeza vai falar também, né, dos jogos do Gamba Osaka aí na Champions, na FC Champions League 2, também junto com nossos podcasts da J-League, da FC Elite, né? Como fazemos todos os anos. E aí sim, finalmente, depois de um longo inverno, chegamos à rodada 26, Elias. Maravilha, Tiagão. 26 aconteceram os resultados de Kashima e Avispa ficaram 1x1, Shimizu 1, Marinos 3, Belmare e Tokyo 2x2, Urawa 2, Nagoya 1, Kyoto 1, Verde 0, Kobe 0 e Yokohama 1, olha só, Albirex e Frontale ficaram 1x1, Hiroshima 1, Gamba 0 e a equipe do Fadiano derrotou por 2x1 a equipe do Rei Sol, Matida 3, Cereço 0. Continuando essa odisseia, essa epopeia do Fadiano. Fadiano derrotando mais uma equipe da parte de cima da tabela, atrapalhando os planos do Kashiwa de assumir a liderança na rodada. Com a derrota a equipe não conseguiu. Emplacou aí sua segunda vitória consecutiva daquelas 3 que eu havia citado anteriormente, né, que eu vou terminar aí na última rodadinha. E chegando mais uma vez próximo àquele número mágico dos 40 pontinhos, né, Tiagão? Agora aí, fechando, falta apenas um pontinho para a equipe do Fadiano matematicamente se garantir na J1, que é o primeiro objetivo da equipe, né? Depois o que vier é lucro.
Exatamente. Dá para dizer que já 90% da meta já foi alcançada, mais de 90%, mas ainda tem-se um pontinho ou 3, né, que seria mais do que ideal aí. Eu tenho certeza absoluta que com tudo que o Fagiano foi trazendo até agora, conseguir 43, 46, até quem sabe os 50 pontos, não vai ser tão impossível assim. E a rodada 26 também foi marcada por mais uma troca de líder, né? A equipe do Kyoto venceu a equipe do Verde por 1-0, né? Rafael Elias, né? Sempre ele, né? Acabou fazendo o gol da vitória ainda na metade do segundo tempo, ali, com assistência do Hara, e com essa vitória, e também com um tropeço na liderança, né, a equipe do Kashima empatou com a Vispa, né, como Elias falou, e também teve outros tropeços, né, como por exemplo a equipe do Viseu Kobe perdeu para a equipe do Ryukama FC por 1-0, e isso facilitou bastante a vida do Kyoto a conseguir a sua liderança, né? Falamos também da vitória, né, do Fagiano em cima do Cachorro Rei Sol, e com tudo, né, esse universo conspirando a favor da equipe roxa, né, o Sagan, o Kyoto Sanga é mais uma vez líder, né, da J1, e isso, Elias, não importa sobre a questão de liderança. Também luta pela liderança, a gente já falou que as chances não são tão claras, né, para ganhar o campeonato, mas briga, e já dá para dizer que é a melhor campanha da história, né, da equipe do Kyoto. Então é um campeonato assim muito acima da própria curva que todo mundo podia esperar, então bacana demais ver a equipe do Kyoto sonhando alto, sonhando em chegar numa Champions League asiática, sonhando em ser uma equipe que vai trazer investimentos grandes, que vai conseguir manter o Rafael Elias para as próximas temporadas e ainda trazer boas contratações de outras equipes. Então assim, a equipe do Kyoto liga um holofote, né, em cima da equipe que estava há muito tempo apagado. A equipe do Kyoto já chegou a lutar por flertar muito com o rebaixamento nas últimas temporadas, ou ter campeonatos muito, muito apagados. Então, dessa vez, a equipe do Kyoto vem mostrando uma força muito acima da curva, e ainda assim com um elenco muito enxuto em alguns momentos, né? Mas importantíssimo e vem falando muito bem. Então a equipe do Kyoto tá de parabéns aí, mais uma vez, com essa vitória. Além, né, da rodada 25, né, aconteceu também o anúncio, né, da TV aberta e da X-Sport, como Elias já anunciou. Então, praticamente, a gente encerra, né, tudo que aconteceu antes da rodada 27, apesar que teve 2 jogos adiantados, né, no meio da semana, né, entre o dia 17 e o dia 22, no dia 20 de agosto, também conhecido como meu aniversário aqui em São Carlos. Teve 2 jogos adiantados. Valeu a todos que mandaram mensagem, tamo junto. E os jogos foram das equipes praticamente que estão entrelaçadas, né, com, né, os jogos da Champions League Asiática, né? O Matias Selva jogou contra a equipe do Gamba Osaka, venceu por 3-1, vitória importantíssima da equipe do Matias Selva, e a equipe do Viseu Kobe venceu a equipe do Sanfrecce Hiroshima pelo placar de 1-0. Ainda teve, se não me engano, foi o Sho Sasaki, se não me engano, que acabou sendo expulso. Aí foi o Sho Sasaki logo no segundo tempo. Isso dificultou um pouco a vida da defensiva, né, da equipe do Sanfrecce Hiroshima. Foi um joguinho meio apagadinho do Viseu Kobe, mas o Viseu Kobe conseguiu a vitória. Então esses jogos que foram adiantados lá da rodada 30 aconteceram devido que essas equipes que estarão disputando aí a competição continental dentro do futebol japonês. E assim, finalmente, chegamos na rodada mais nova, né? Mais atual da J1, Elias. Maravilha, Thiagão. Uma rodada que mais uma vez ajudou o nosso Fadiano Kayama para encerrar a trilogia que eu havia dito, né? 39 pontinhos, dessa vez derrotou a equipe do Belmari jogando em casa, num gol muito bonito do Sato, né? Marcando ali na entrada da área, metendo no cantinho, derrotando a equipe do Belmari e afundando o rival ali na zona do rebaixamento. O Belmari, em 27 rodadas, agora tem apenas 25 pontinhos. E o Fadiano está tranquilo ali com 39, dependendo apenas de uma vitóriazinha ou um pontinho ali também para chegar no número mágico e jogar a J1 ano que vem. O time vai muito bem, obrigado. E um jogo importante que eu gostaria de falar nessa rodada também é o jogo dos azares, Thiagão. Nosso querido Albirex Niigata, né, Thiagão? O time do Ryoga de Cisne
tá levando um azar danado nessas últimas rodadas. O jogo contra o Kashima Antlers em casa conseguiu perder por 2-1. Logo no primeiro lance do jogo, a zaga inteira se atrapalhou, deixou a bola livre pro Yuma Suzuki abrir o placar. Depois o Kashima ficou com pena, né, Thiago? Fez a mesma lambança e deixou o Matheus Moraes empatar a partida. Inclusive o Edão ficou louco com a zaga, né, Thiago? Ficou louco da vida, deu aquela bronca. E no finalzinho do jogo, com requinte de crueldades, num chute do Léo Ceará que acabou desviando na zaga e entrando, o Kashima venceu por 2-1. O Albirex até tenta, consegue segurar o jogo, mas no final sempre acaba deixando a desejar. É uma equipe muito fraquinha, né, Tiagão? Já era fraquinha com o Inamura no campo. Inclusive o Inamura tem recebido muitos elogios no Celtic, sabia? Ele que estreou na Liga Escocesa, foi bem, tirou nota 8 aí na rodada. Mas é um time, é um jogador que faz muita falta aí para o Albirex. O Albirex que parece que tá com aquela síndrome do rebaixado mesmo, que nada ajuda, né? Quando tenta conseguir alguma coisa, acaba se complicando. Tá na lanterninha afundada, apenas 20 pontinhos em 27 rodadas. Não sei o que vai acontecer. Realmente a coisa está ficando feia. Faltam aí 11 jogos. Não sei se vai conseguir esse poder de reação. Até porque a primeira equipe fora da zona tem 25, né? São 5 pontos de diferença. Que é justamente o Marinos que o Thiagão ficou batendo na tecla. Marinos não vai cair. Marinos não vai cair. Vai recuperar. Vai recuperar. Esse mantra do Thiagão parece que alavancou a equipe do Marinos, né, Thiagão? O time tá fora da zona do rebaixamento no momento, né? Mas o Albirex, coitado. E o Kashima continua no encalço, né? Do Kyoto. Tá muito disputada essa parte de cima da tabela. Do sexto colocado até o primeiro, todo mundo tem chance de ser campeão, né? Kyoto, Kashima, Matida, Kashiwa, Kobe, Hiroshima, toda a galerinha do ano passado que disputou o título por coincidência, mais o Rei Sol e o Kyoto, né? Então vai pegar fogo essas 11 rodadas aí que faltam, chegar um negócio tá apertando, que tá muito disputado, né? Geralmente as equipes têm 5, 4, 6 pontinhos de diferença, mas tá todo mundo no cucuruto um do outro, cara. Impressionante. Não, é a J-League mostrando aquilo que nós falamos, né? Quando eu falo nós, é o nós, o coletivo dos fãs de futebol japonês que acompanha. A J-League é muito legal porque sempre tem pelo menos 3, 4 equipes lutando pelo campeonato e quase todos os anos a gente sabe talvez quem é a melhor equipe, mas nunca se sabe se a melhor vai ganhar de fato, né? Então é muito imprevisível o que vai acontecer, tanto para quem vai cair, para quem vai se consagra campeão no final das contas. Muita coisa pode acontecer, então cada vez está bacana de ver. Você vê hoje 5 equipes lutando pelo campeonato, poderia ser 7, né, se a equipe do Reds se ajudasse um pouco mais em alguns momentos, mas ainda é um campeonato muito aberto no geral, assim, tá? Porque falar da parte de cima da tabela é até muito fácil, porque é muito amplo, né, o que você tá vendo, mas, por exemplo, na parte da tabela, Elias, não tá muito diferente disso, não. Você vê, por exemplo, duas equipes que estão fora da tabela que não estão tranquilas. Você vê o Nagoya Grampus fazendo um campeonato muito ruim. O Nagoya vem de 4 derrotas consecutivas, né, da primeira divisão e tem 28 pontos. Né, não está salvo. Né? A equipe do UFC Tokyo, depois da sapatada que tomou, né, nessa rodada da equipe do Kyoto, vai ter que se reorganizar, né, porque está com 30 pontos e hoje a segunda pior defesa do campeonato. Né, o UFC Tokyo é uma equipe que liga muito a sua lanterna, é uma equipe que não pode sequer, com o investimento que traz, não pode sequer pensar em rebaixamento. Né? Então, o próprio Verde faz um campeonato onde que não dá para dizer que o Verde está tranquilo, né? Também está lutando ponto a ponto, rodada a rodada, sempre esperando ter as rodadas em casa para conseguir uma vitória. Então, assim,
venceu a equipe do Marinos na rodada 25, depois não venceu mais, né? 22 derrotas consecutivas. Então, assim, é um campeonato muito inconstante, né? O próprio Shimizu tem momentos que tá com um pouco mais na corda do pescoço. Então, assim, até o 13º colocado, dá para dizer que tá todo mundo sempre com muito medo de ficar 2, 3 rodadas sem pontuar e conseguir ali, as equipes de baixo conseguir uma pontuação muito grande e acabar passando. Então, do Gamba do Gamba até o Real Reds, é a galera que tá meio ali já pensando em 26, né? Talvez ali fazer um campeonato mais de manutenção para não ter muitos riscos, ou quem sabe ganhar 2, 3 seguidas e colocar pressão para quem está em cima para conseguir uma vaga na CL2, por exemplo, né? Mais da 13ª colocação para baixo, todo mundo hoje tem ainda assim um risco grande ou moderado de poder cair de divisão. Então, muito bacana poder ver a J-League tendo essa ampla disputa sempre pela parte de cima ou pela parte de baixo da tabela, Elias. Essa J-League sempre nos impressionando, né, Tiagão? Então, é uma coisa que a gente bate na tecla. Assistam, por favor, é legal, assistam, é emocionante. Espero que agora com as transmissões mais amplas do Brasil, o pessoal assista mais e se emocione com a gente, né? Então, é uma coisa que a gente vem falando há 11, 12 anos, 11 anos já aqui no Rio Maru, né, Tiagão? E vem se concretizando. Uma coisa que eu queria perguntar para você, uma coisa que vem me intrigando, me intriga e não me intriga ao mesmo tempo, é você que acompanha de perto esse time. O Gamba, Tiagão, teve lá uns flertes temporada passada, de até conseguir alguma coisinha, né, e tudo mais. Parece que a equipe se conformou nessa temporada, porque eu vejo que é uma equipe que até tá vencendo, mas deixa empatar, fica por isso mesmo. Parece que é uma equipe conformada nessa temporada, não sei se tá com os outros planos de Copa, torneios ali e tudo mais. Mas é uma equipe muito apática essa temporada, Tiagão. Não sei se você tá com a mesma visão que a minha. Porque tem um time bom, tem bons jogadores, mas parece que falta uma alma guerreira ali, alguma coisa para empurrar e o time voltar a ter ambição, né? Nos últimos anos aí que até tinha ambição, mas se atrapalhava todo e não jogava bem. Mas agora parece que não joga bem e fica molenga, sabe? Eu acho que aqui, o que acontece com a equipe do Gamba Osaka é que, na verdade, o que acontece com as equipes de Osaka no geral é que existe um investimento, né, nessas equipes, isso é claro. Não são, na sua maior, o maior investimento dentro da liga. A equipe do Gamba tem até um investimento maior do que a equipe do Cereço, né, e isso é meio que natural, né, até porque o Gamba disputou mais títulos, conseguiu mais coisas na sua história, então é uma equipe mais rica, né, do que o seu primo de porta ali, né, a equipe do Cereço. Mas, né, no caso da equipe do Gamba Osaka, os últimos anos, eles foram anos que, até você vê pelas publicações, né, dos fãs ultras, né, das poucas das poucas vezes que a diretoria vem a público falar alguma coisa, a equipe do Gamba vem muito conversando sobre essa questão de conseguimos um estádio novo, a equipe está em reconstrução, o Gamba passou por uma reestruturação de marca, e tudo isso é muito pensado a longo prazo, né? Então, a equipe do Gamba Osaka claramente vem fazendo campeonatos de manutenção nos últimos anos, porque a grande questão é que a equipe do Gamba ainda não tem uma reformulação tão rápida e ainda tem um problema, né? A equipe do Gamba tem uma folha salarial muito alta, com contratos muito longos, né? A equipe vendeu muitos jogadores jovens, mas ainda tem contratos muito grandes, assim, de jogadores que vão acabar 27, 28. Então tá muito inflado, né, a folha salarial da equipe. Então, Elias, a minha opinião sobre o Gamba é que o Gamba ele faz muito um projeto para voltar a ser competitivo e a partir da mudança de calendário. Eu acho que para nós, público, que agora descobrimos, faltando sei lá, um ano para o campeonato começar na forma europeia, né, no calendário europeu, mas com certeza as equipes já estão sabendo disso há pelo menos 2 anos. Então acho que o Gamba ele vem muito com essa ideia
né, de internacionalizar a sua marca, até por exemplo, o Gamba faz muito aqueles amistosos, né, aqueles Japão Challenge, né, que tem das equipes de fora que vem pro Japão, sempre o Gamba tá ali no meio, né, fazendo esses amistosos, e é muito isso nessa questão dessa renovar a marca do Gamba Osaka, apesar que eu acho que o símbolo deixa um pouco mais feio, né, essa internacionalização, né, com um logo muito genérico, né, o G do Gamba Osaka, e o Zé Gotinha lá, né, o Zé Gotinha ali, o tio Chico do Primo It ali do Gamba Osaka, mas o funciona. melocotão no Google do Gamba. Exatamente, o Melocotão. É um ótimo exemplo, mas é muito melhor do que o Primo It. O Melocotão ali azulado, mas vem funcionando em questão de trazer investimentos, né? Então eu acho que o que vai acontecer com o Gamba, Elias, é uma equipe que vai continuar muito assim, no meio da tabela, vai continuar, ainda acho que todos os trabalhos são realmente pautados a pensar em 26 para frente, e o Gamba conseguir terminar alguns contratos e começar a trazer jogadores de fora de novo. Então eu acho que o caminho do Gamba é muito de tentar por exemplo, um Rafael Elias, por exemplo, entendeu? Opa, peraí, tá acabando seu contrato aqui com o Kyoto, o Gamba vai tentar pegar esse jogador. Não deu certo com esse? Vai tentar outro. E o Gamba gosta, né? Naturalmente gosta desses contratos de 2, 3 anos. Então é muito comum você ver um jogador chegar no Gamba e ficar ali durante várias temporadas. Então acho que essa ideia do Gamba é meio de fazer isso nos próximos anos. Mas como, por exemplo, você falou de Copa, né? O Gamba esse ano já não disputa mais nada, né? Tá eliminado, né? Na Luvan Cup, né? O Gamba também já está eliminado, né, na Copa do Imperador, né? Então o ano do Gamba, né, já meio que se encurtou, né? Agora é pensar em fazer uma AFC SL2 decente, passar de fase, né? O grupo é extremamente acessível, né? Não tem motivo nenhum pro Gamba Osaka não avançar, né, nessa fase. E aí, a partir do ano que vem, com o mata-mata e talvez com o início de 2026, sendo ali um campeonato que não vai ser muito levado a sério, tudo mais de transição, então o Gamba colocar realmente essas forças de ser uma equipe copeira, né, como no início da sua história, e depois pensar em como que vai ser os investimentos quando o campeonato ficar no formato europeu. Pelo menos esse são os meus 2 centavos aí que eu acho que pode ser a vida do Gamba. Não só do Gamba, viu, mas como várias equipes, né? Como o próprio Cereço, Sanfrecce Hiroshima, Kawasaki Frontale. Eu acho que meio que esse é um caminho meio plausível aí a partir da mudança de calendário, Elias. Bom, antes de eu falar a classificação aqui, só terminando de falar todos os jogos, o Ressal meteu 4x2 no Urawa, a Vista e os times ficaram no 0x0, Nagoya 3, Frontale 4, Cereço e Kobe 1x1, Verde 0, Hiroshima 3, Fadiano e Belmari 1x0, né, como eu havia dito, Albirex 1, Kashima 2, Gamba 3, Yokohama 2, Marinos e Matira 0x0, e o Toco foi goleado pelo Kyoto por 4x0, como o Thiagão ali citou. A classificação, passar rapidinho aqui, Thiagão, antes da gente mudar aqui, que o outro grande líder, 51 pontinhos, seguido do Kashima com 51 também, apenas o saldinho ali de diferença, e em terceiro, Matira 50. Aí tem o povo da rabiola, né? Quarto, Ressol 50, quinto, Kobe 50, sexto, Hiroshima 49, como o Thiagão citou, Ural vacilão em sétimo, 44, poderia estar ali na colinha. Zona do rebaixamento, Belmari 18º, 25, Yokohama 19º, 22, Albirex Lanterna 20. O artilheiro continua sendo o nosso querido Léo Ceará do Kashima com 15, seguido de Rafael Elias do Kyoto com 13, Thiagão. O que você ia falar? Por favor, fique à vontade. Antes da gente passar para J2, só fazer aqui 2 menções honrosas de 2 resultados que foram amplamente comentados nas redes sociais, que foi a vitória de virada da equipe do Cachorro Rei Sol em cima do Ura Reds, né? O Ura Reds que teve um primeiro tempo muito bom, com o Sávio ali fazendo, né, um melhor campeão, o Matheus Sávio fazendo o melhor primeiro tempo possível, né? Jogando, inclusive voltando, né, jogando no estádio da equipe do Cachorro Rei Sol, né, que acabou consagrando aí o Matheus Sávio, e depois um segundo tempo muito corajoso da equipe do Cachorro Rei Sol, que foi lá e fez inúmeras mudanças, e as mudanças funcionaram muito rapidamente, e a equipe conseguiu chegar no empate. O Konishi fez um gol que ficou meio claro, né, que não ficou tão claro, mas dá a entender que ele tentou cruzar,
e meio que deu uma de Ronaldinho ali, né? No cruzamento a bola virou um chute, acabou encobrindo o Nishikawa e acabou colocando a equipe do Cachoeira Sol na frente já nos 90 minutos, né, de jogo, e ainda com requintes de crueldade o Kubo foi lá e fez o quarto gol. Então uma vitória de virada na raça mesmo, que foi uma vitória realmente tirada na raça ali da equipe do Cachoeira Sol, que foi muito comemorado. O Cachoeira Sol ainda muito vivo nessa questão do campeonato, ganhando da equipe do Reds, e vai vir na próxima rodada com uma moral muito, muito grande. E um outro resultado também muito acachapante, né? Esse foi realmente acachapante. O resultado foi essa vitória de 4-0 do Kyoto, que escancara uma temporada ruim, como eu falei, né, da equipe do FC Tóquio, e nesse jogo teve um hat-trick, né, do Rafael Elias, e teve umas lambanças assim inacreditáveis do setor defensivo do FC Tóquio, né? O goleiro sul-coreano foi assim, teve um negócio assim meio que absurdo esse Elias. No primeiro teve o pênalti ali que o Rafael Elias acabou no choque, né, entre o jogador da equipe do Kyoto e do FC Tóquio, foi pênalti, o Rafael Elias foi lá e bateu, o Kim foi na bola nos dois pênaltis, e no segundo gol, que foi de pênalti aos 13 minutos, coisa de 5 minutos depois do primeiro, o Kim tentou sair jogando com os pés, errou, deu carrinho no Rafael Elias, derrubou o cara, pênalti, foi lá, 2-0 pro Kyoto. Teve o terceiro gol do Suzuki ainda no primeiro tempo com o cruzamento do Hirato, e o quarto gol do Kyoto, que foi o hat-trick do Rafael Elias, foi também de uma série de bola muito ruim com os pés, assim, do goleiro, jogando a bola na fogueira, e aí acabou virando um contra-ataque muito rápido da equipe do Kyoto, 4-0, então um gol assim, muito assim, um jogo inacreditavelmente ruim, assim, da defesa do FC Tóquio. Nagatomo ainda tentando algumas bolas cruzadas, a equipe tentando algumas inversões, mas assim, nada funcionou para a equipe do FC Tóquio, e o Kyoto, que não tinha nada a ver, venceu aí mais uma e se manteve na liderança mais uma rodada. Maravilha, Tiagão. Bora para J2? Vamos lá. A J2, que continua com aquele nosso líder querido, o mito Holy Hulk, nadando de braçadas, e ficou na seguinte situação na 27ª rodada. O Blobits perdeu para o Imabari por 2-1. O Iwaki meteu 4-0 no Oita. O Kofu perdeu o clássico pelo Sapporo por 2-1. Tokushima 1, Montedio 0. Fujieda 4, RM1. Tô falando que o Bom Tempo tá dando uma sorte desgraçada pro Fujieda. Sagan e Mito ficaram 2-2. O Mia derrotou o Roas Kumamoto 1-0. Júbilo 2, Kataré Toyama 0. Nagasaki 1, Renofa 0. E Vegalta 1, GF 0. A classificação é a seguinte: Mito 52 pontos na liderança. Em segundo lugar, GF United 48, equipe que estariam na J1 nesse momento. Pessoal do playoff, Nagasaki terceiro 48, Omiya Dija 47 em quarto, em quinto Tokushima Vortex 47, em sexto Vegalta Sendai com 46, e tem o pessoal que tá pertinho ali, Tiagão, ó, sétimo Júbilo 44, oitavo Imabari 43, e o Sagan Toll, Sagan acordou, galerinha, nono lugar 43, bem pertinho ali da zona do Agrião. Caindo no momento, o 18º Cataler Toyama entrou na zona aí, 23 pontinhos. Renault Yamaguchi, 19º, 21. E o Ehime FC, realmente a coisa tá feia pro Ehime essa temporada. Apenas 16 pontinhos, 20º. Lanterninha, pelo jeito a coisa tá difícil pro Ehime. Chegou um amarelinho aí, laranjinha, tá complicado. Tô achando que o Ehime também já partiu já, viu? Mas, ô Elias, eu assisti o jogo entre Jeff, né, e Vegalta Sendai, e eu vou te dizer que o Jeff tá de sacanagem e que eu vou ficar muito surpreso se essa equipe do Sendai subir esse ano, porque o futebol do Sendai é meio burocrático demais, viu? Um meio campo muito truncado, não gostei muito daquilo que vi. Sobre a equipe do Fujieda, dá pra dizer que talvez o Bom Tempo tenha sido aquele estreante ali, né? Que deu sorte ali. Que realmente. O safado foi no jogo que eu vi ele com o nosso amigão lá, né? Exato, é isso que eu ia te falar. O grande craque disso aí, com certeza, eu vou ser puxar o saco pro Tadashi, né? Então, Bom Tempo, pegando um pouco do brilho do Tadashi ali, que tá dando
bastante sorte pro Fujieda, vem fazendo um campeonato muito decente, apesar que o Tadashi que deu muitos presentes pra gente, principalmente do Jubiluata e do Shimizu, não tá dando tanta sorte pro Shimizu principalmente, o Júbilo tá ali tentando, né, buscar mais a questão do Fujieda, que tem um estádio muito interessante, né? Muito a moda antiga, né? Inclusive um dos Reels mais recentes aí do Hinomaru dentro do Instagram. Siga a gente nas redes sociais. O Bom Tempo mostrou isso aí com bastante detalhes, então muito bacana ali. Entrevistou torcedores, então assim, pô, muito legal mesmo. E em questão da liderança, o Jeff perde um jogo que pra mim tinha todas as condições de vitória, né? O Mito ainda tá naquela questão o gás inicial do Mito já meio que deu uma caída, né? O empate ali contra o Sagan mostra certa dificuldade, 2-2. O Sagan teve momentos que foi até melhor do que o Mito na partida, então o Mito um pouquinho tá na frente, mas aquele sinal de alerta, né? E ali, toda a galera que tá do terceiro a sexto colocado, tá todo mundo ali só esperando para dar o bote, né? Um detalhe bem interessante para mim vou dizer recomeço, né? Mas essa quantidade absurda de pontos que a equipe do Vivarium vem conseguindo nos últimos jogos, vem de 2 empates e 3 vitórias seguidas, então vem colocando bastante pressão. Uma outra equipe que vem subindo muito a tabela é a equipe do Miyabari, né? Já são 5 vitórias consecutivas nas últimas rodadas, então subiu bastante de posição e vem pressionando ali o pessoal que tá ali na zona do playoff ali. Agora, para mim, não vai ser nada estranho se na próxima rodada a gente não tem até uma troca de segundo colocado, né? Que nem, por exemplo, o Vivar Nagasaki vai jogar em casa contra a equipe do Fujieda, que não vai ter o auxílio do Tadashi aí para conseguir essa vitória, mas tem condição de frear ali esse ímpeto do Vivar, mas o Vivar é uma equipe melhor do que o Fujieda. Enquanto isso, a equipe do Jeff vai enfrentar o Kofu, que também tá aquele campeonato ok, 10º, mas longe de brilhar em muita coisa. E o líder, né, o Mito, esse vai ter uma chance de voltar a vencer, né, que vai enfrentar também aí o Renofinha do Elias, que já tá lá embaixo também, já não ganha um bom tempo, mas o Renofo é uma equipe chata, né, então o Mito vai ter que fazer valer a pena, né, a sua torcida, né, o mando de campo e conseguir finalmente voltar a vencer, né, porque o Mito vem disso, né, uma vitória, uma derrota e empate, uma vitória, derrota e vitória de novo, então assim, vem nesse campeonato meio que inconstante. E pra mim, o Mito tinha todas as condições de estar pelo menos a uns 6 pontos aí na frente de todo mundo, né, então esses vacilos acabou deixando um pouquinho mais emocionante o campeonato. Maravilha, Tiagão. Realmente a J2 é aquela velha história que a gente fala, né? Uma das maiores caixinhas de surpresas aí é a nossa amada J2. Bora pra J3 agora, Tiagão? Vamos lá? J3 que tá na sua 24ª rodada também, mais pro finzinho do campeonato, onde aconteceu Nara Club 3, Kochi United 0, Sagamihara 1, Gravan 0, Tochik City 1, Tsuegen 2, Ryukyu e Kamatamare Sanuki ficaram no 1, Fanraur e Osaka FC ficaram no 1, TG Barraro 2, Azul Claro 1, Guma 0, Tochigi 1, Gainari Totoro e Matsumoto Yamaga ficaram no 0x0, Kagoshima United meteu 6x0 no Nagano parceiro, que é isso, Thiagão? E Gifu 0, Fukushima 2. O líder ainda é o nosso querido Fanraur Hachinori com 50 pontinhos, em segundo FC Osaka 45, Tochigi City, devido aos últimos vacilos, caiu para terceiro agora, né, Thiagão, com 45 pontinhos, e a lanterninha continua sendo no azul claro ali, 20º, apenas 18 pontinhos, e o 19º Gifo com 20. Rodrigo Seger, Thiago Henrique Cruz, tá feia a coisa para azul claro, hein? A situação não tá fácil não, mas o campeonato tá muito em aberto ainda, viu? Tanto pro Nagano... exatamente, mas tanto pro Nagano parceiro entrar nesse balaio de gato aí de rebaixamento, né? Ou de playoff para rebaixamento, quanto pro Azul Claro tentar o que seria, nessa altura do campeonato, já um resultado meio quase que milagroso, né? Pelo que vem fazendo, mas principalmente pela parte de cima da tabela, né? A tabela ainda tem uma diferença muito pequena, né? Entre a liderança e dá para dizer que o campeonato tá muito aberto, né? O Van Hachinori mantém 5 pontos de diferença, né? Agora do segundo colocado, que é o Osaka FC.
e que tem 45, né? 50 contra 45. E o Tochigi City já também tá nesse balaio de gato. O Kagoshima United vem de 4 vitórias consecutivas, inclusive essa pancada de 6-0 contra o Nagano. E, inclusive, com esses últimos resultados, o Kagoshima United agora, né, já é o melhor o ataque da competição, né, com 46 gols. Com 24 gols tomados, entre a terceira ou quarta melhor defesa do campeonato. Enquanto isso, o Van Ratinho continua sendo a melhor defesa do campeonato, tomando apenas 16 gols. Então, assim, um campeonato muito, muito, muito pegado mesmo, viu? Tô achando que a gente vai ter surpresa ainda nesse campeonato, beleza? Não vou me surpreender se o Kagoshima, pelo menos, colocar pressão em cima do Tochigi City, colocar pressão em cima do UFC Osaka. Quem sabe até luta pela liderança, velho. Então, pelo menos esses 4 e talvez com um pouquinho mais abaixo ali o Tegeharu Miyazaki são talvez as 5 equipes que vão lutar nesse sprint final. Tem bastante rodada para acontecer na terceira divisão, mas eu acho que nessa parte média, já indo para a derradeira final, tô achando que vai ficar entre essas 5 equipes mesmo. Pelo jeito vai ficar aí nesse cinturão. Tiagão, na JFL a gente não vai comentar hoje, porque não temos rodada da JFL há um mês. Verdade. Há um mês. Simples assim. Simples assim. A JFL sempre faz essas putaria com a gente, né? Essas palhaçadas, cara. É incrível. Vamos ter jogo apenas no dia 30 de agosto de novo. Simplesmente pararam um mês. Dane-se, vamos parar o campeonato. Vamos dar aquela pausa. E por aí vai, né? Então o líder ainda continua sendo o nosso querido Hilux Shiga aí, com 34 pontinhos. Lanterninha ainda é o Asuka FC com 13, né? Que coisa, cara. Coisas que só acontecem no Japão, né? Pois é, talvez uma folga até merecida, até porque são equipes semi-profissionais, na sua boa parte, então a questão de descanso, departamento médico e tudo mais, então o calendário um pouquinho mais largado, né, das equipes ali, então dá pra ter esse gap de descanso, então, pô, bacana, vamos tentar entender, né, enfim, né, a JFL, né, um campeonato à parte das 3 primeiras divisões, então são as famosas regras da casa. Nesse final de semana teremos jogos da J1 a partir das 6 horas da manhã, né, a rodada começa no dia 30/8, e vai até o dia 31. Por exemplo, vocês podem ver jogos pelo canal da Liga Internacional, e já temos pelo menos 3 jogos já garantidos, né, pelo canal da Gold TV. Vai ter Sirius Osaka vs Hiroshima, vai ter Frontale vs Matidas Helvia e vai ter Shimizu vs Kashima Antlers, tá? Então, por mais que a gente possa esquecer uma roda da outra de falar por onde assistir, então agora, né, vale reiterar, vocês podem ver tanto pelo canal oficial da J-League, né, internacional, com narração em inglês, ou agora com essa incrível opção em poder assistir aí em PTBR pelo canal da Gold TV. Então acompanhe eles, mande mensagem, dê seu like lá, e a gente espera que o público do futebol japonês só cresça com essas iniciativas. Elias, tamo junto, valeu por esse resumão e até o próximo Tomorrow Podcast. É isso aí, galerinha. Muito obrigado, Thiagão. Ansioso para a criação de Shunjuki Okinawa nesse fim de semana. É isso aí. Nos vemos aí na semana que vem. Valeu, galerinha aí. Hinomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galerinha. Valeu, até semana que vem. Tchau. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. Sayonara.